alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodrimelo, Química e Física, e a aula de hoje é a correção da lista de exercícios sobre ácidos, que foi dada no dia 16/11. Vamos lá para a correção dos exercícios então. Os exercícios então sobre ácidos dentro das funções inorgânicas, isso é da primeira série do ensino médio. A questão 1 perguntava para vocês o que diz a teoria de Arrhenius. Está aqui então a resposta. Segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre ionização, produzindo como um cátion apenas o íon H+, é um ácido. E quando ele produz o OH, ele é uma base. Mas aqui, como estamos trabalhando com ácidos, me referi somente à formação do íon H+, que fala do ácido. A questão 2 pergunta o que significa o grau de ionização. Então, o grau de ionização, representado pela letra alfa, se define como a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas. Então, o alfa, que é o grau de ionização, a gente representa com a fórmula Ni dividido pelo N. E no caso da questão 3, está pedindo para calcular o grau de ionização quando nós temos 400 moléculas de HCl, sendo que 350 estarão ionizadas. Então, qual é o grau de ionização? A gente está procurando aqui o alfa, onde o Ni é o número de moléculas ionizáveis, que foi o 350, dividindo pelo total de moléculas que o exercício dá como 400, que dá como resposta essa divisão 0,875. Como se quer sempre em porcentagem, você multiplica por 100 e isso dá 87,5%. A questão 4, semelhante, ele quer o grau de ionização, onde temos 800 moléculas de HCl, que é o ácido clorídrico, e 600 são ionizadas. Então, o Ni é o 600, o 800 é o total, dividindo isso dá 0,75. Multiplicando isso por 100, para passar para porcentagem, isso dará 75%. Isso também seria a força do ácido. Aqui na questão 5, pergunta 3 características dos ácidos. Eu vou colocar mais que 3, até para vocês terem aí também como estar pesquisando e fazer futuras questões. Mas os ácidos, eles são incolor, eles têm um odor forte, muitas vezes asfixiante, o sabor é azedo, o pH dele, que tem a escala que eu apresentei para vocês, é inferior a 7, no estado físico líquido, tem um baixo ponto de fusão e ebulição, eles conduzem eletricidade quando em meio aquoso e reagem com metais como ferro, magnésio e zinco. Então são várias características, vocês tinham que citar 3, eu citei mais algumas para vocês aqui. Aqui na questão 6, que pediu para explicar uma característica dos ácidos. Tem outras características, eu escolhi aqui que são voláteis, quer dizer, ele evapora rapidamente, facilmente, a maioria dos ácidos é volátil. Quando abrimos um frasco de vinagre, por exemplo, já sentimos o cheiro forte, isso acontece porque o ácido do vinagre é volátil. Aqui na questão 7, lá naquela escala de pH que eu apresentei para vocês, se for abaixo de 7, a substância é considerada um ácido. Na 8, se for superior a pH 7, a substância é considerada uma base ou alcalino. Na questão 9, segundo a escala de pH, o limão tem caráter ácido ou básico. O limão tem caráter ácido ou básico? Vou pegar a tabela e mostrar aqui para nós observarmos essa questão. Observem aqui, o limão está caracterizado aqui na faixa de pH 2. Então, o limão tem um caráter ácido. E o pH do limão está na faixa do
2. Observem, lembrem que o 7 representa a água tem um pH neutro. E a questão 10, queria o nome dos seguintes ácidos, então está aqui o HCl, é chamado de ácido clorídrico, o H3BO3, ácido bórico, e o HNO2 é o ácido nitroso. Anotem então no seu caderno os exercícios, a correção, para na próxima aula estaremos fazendo a nossa avaliação. Um abraço, bom estudo a todos.